E gostaríamos de convidar o expositor Fernando Peron, idealizador do projeto Saber e Mudar e do grupo de apoio Oferta de Amigos, na cidade de São Paulo, para uma breve apresentação e lançamento do livro Allan Kardec, Chico Xavier, Identidade e Missão. Amigos de Chico Xavier, nosso abraço a todos. É sempre muito emocionante participar desse encontro. Pudemos estar em vários deles a partir de 2011, em todos eles, em várias partes do Brasil, e também no primeiro encontro internacional, Lisboa, Portugal 2015, e sempre com muita emoção. Chorei em todos. Chorava nas palestras, chorava na parte musical, e é impressionante realmente o quanto temos a aprender com este espírito tão próximo de nós aqui, e que ainda não atinamos direito da grandeza desse espírito, e o quanto ainda podemos tirar de aprendizado e de estímulo para a vida, para o amor e para o trabalho. Nosso abraço aos organizadores do evento, aqui em Sete Lagoas, pela beleza, pela simpatia, pela beleza do encontro, de erguer um trabalho como esse, que não é fácil. Uma salva de palmas a todos que trabalharam aqui, que merecem, e que estão fazendo um evento muito bonito, como diz John Harley, com cheiro de Chico Xavier. A nossa apresentação é curta, não é uma palestra inteira. Estamos cronometrando para não passar o tempo. E vamos falar do lançamento. Pode pôr? O primeiro. Slide 1. Allan Kardec, Chico Xavier, Identidade e Missão, que fizemos em parceria com nosso amigo Carlos Bacelli, por Espíritos Diversos. Espíritos Diversos, psicografia de Bacelli, não nossa. Nós escrevemos a primeira parte do livro, e a mais extensa é a segunda parte, que são 75 capítulos, trechos das obras de Carlos Bacelli, estudando a fundo e detalhadamente o fato da reencarnação de Allan Kardec como Chico Xavier. Nós vamos fazer alguns slides rapidamente para dar um histórico sobre essa questão, para quem ainda não conhece. Agora começa meu suplício com esse negocinho aqui, que sempre me embanando inteiro. Peço as vibrações para dar certo. Isso. Você vai passar. Em 1991, Adelino da Silveira publica a obra Kardec Prossegue, em que pela primeira vez é levantado a tese e o fato da reencarnação de Allan Kardec como Chico Xavier. Aí as duas capas, a primeira da CEL, Cultura Espírita União, e posteriormente, a partir da quarta edição, lançado também pela LEP, Livraria Espírita, Edições Pedro e Paulo. Já começou a dar errado. Não. Slide 3.
Em 1997, o psiquiatra e médium Antônio Badui Filho psicografa a mensagem A Volta de Allan Kardec pelo Espírito Hilário Silva, na 34ª Confraternização de Mocidades e Madurezas Espíritas do Triângulo Mineiro, Cometrim, Tuiutaba, Minas Gerais, deixando claro que o codificador só poderia ser Chico Xavier. 2003, não tem a imagem da autora, mas uma determinada autora publica um longo artigo negando a tese. Não colocamos a imagem dela por respeito, porque respeitamos a pessoa, não vamos combater a pessoa, mas sim contrapor as ideias da autora, que lançou uma espécie de folheto. Ela já estava incomodada com o pronunciamento favorável à tese de muitos espíritas e inclusive amigos próximos de Chico Xavier, então ela publicou um artigo longo e que chegou a convencer muitos espíritas pela argumentação. Porém, o artigo da autora estava repleto de dogmas, argumentos aparentemente lógicos, mas que não tinham fundamento. No ano seguinte, o amigo espiritual nos sugere escrever um artigo contrapondo as ideias da autora. Então escrevemos o artigo Chico Kardec, a problemática da comprovação, matéria de capa da revista Espiritismo e Ciência, em que ali pudemos contrapor alguns itens expostos pela autora. O artigo teve uma grande repercussão, maior do que imaginávamos, e recebemos o apoio de muitos amigos e desconhecidos que começaram a pensar um pouco melhor também a respeito da tese. No ano seguinte, Bacelli lança a obra Chico Xavier, a Reencarnação de Allan Kardec. O título já diz tudo. Este material é importantíssimo aos nossos estudos até hoje. Bacelli explora a questão detalhadamente, com bom senso, com coragem e com sensatez, colocando ali, inclusive, depoimentos de muitas pessoas que já começaram a aprofundar ainda mais o tema. 2007, Weimar Muniz de Oliveira lança a volumosa obra A Volta de Allan Kardec. Aí as duas capas. Aí sim começou a ficar mais complicada a negação da tese. Porque é evidente, todo mundo tem o direito de não acreditar, escrever artigos e até livros a respeito, não é? Nós temos que respeitar. A questão é que temos que estudar a fundo e ver onde há a argumentação mais profunda sobre a questão. Porque há uma série de sofismas que podem nos enganar, então é preciso estudar, e infelizmente muitos não estão dispostos a isso. Lê uma coisa ou outra rapidamente e já decide por si mesmo, é verdade ou não é, acredito ou não, quando a questão não é essa. Como já ensinava Allan Kardec, precisamos passar tudo pelo crivo da razão e estudar de tudo para poder avaliar onde é que pode estar a verdade. Não é porque um espírito psicografou que é a verdade, ou que um autor, por mais gabaritado que seja, pode ser apenas a opinião dele. Então nós temos que estudar, e isso são raros, infelizmente. Esta obra foi muito importante para que a gente pudesse pensar mais a fundo ainda sobre a questão. Está aí à disposição até hoje, com depoimentos, análises, estudos sobre o fato, e não apenas a tese, da reencarnação de Allan Kardec como Chico Xavier. Não temos mais imagem por enquanto. 2008 em diante, então, continuaram, apesar do berreiro de muitos que não queriam que esse assunto fosse aprofundado, não sei porquê, mas prosseguiram as manifestações favoráveis a Chico Kardec, em estudos, pesquisas e testemunhos idôneos. E os anos se passaram. Em 2016, o amigo Geraldo Lemos Neto nos sugere escrever um novo artigo sobre a questão, e também o nosso amigo Nuno Emanuel, português radicado no Brasil, profundo pesquisador sobre essa questão, e que escreveu já inúmeros artigos que estão à disposição na internet para a gente estudar. Aguardamos o livro do nosso amigo Nuno Emanuel, que o material dele é muito importante sobre essa questão, e aguardamos ainda que saia em livro. E eles nos sugerem um novo artigo. Não queríamos, devido à delicadeza da questão, não é? E o esforço intelectivo para produzir um trabalho desse, mas o amigo espiritual nos sugere escrever.
e lançamos então pelo site do Projeto Saber e Mudar o artigo Chico Kardec e a Nova Conjuntura, em fevereiro de 2016. No final do artigo, nós gostaríamos de ter incluído o material de Carlos Bacelli, que estudamos, as suas obras já são quase 200, em que em muitos pontos ele trata dessa questão. O próprio Bacelli e diversos outros espíritos. E começamos a coligir esse material. Porém, verificamos que era muita coisa. E aí um amigo espiritual nos diz: isso tem que ser um livro. Se você pôr no final do artigo, vai ficar extenso demais. E aí eu entendi que esse trabalho era necessário então. Só a imagem 1 novamente. Aí está à nossa disposição para ser estudado. A verdadeira identidade e a grandiosa missão de um dos espíritos mais evoluídos intelectual e moralmente que já estiveram na Terra, sem nenhuma idolatria de nossa parte. Mas, com profunda sinceridade, quando a gente estuda e vê, estamos aqui estudando Vida e Obra de Chico para o nosso aprendizado, mais de queixo caído a gente fica. Como é que pode um espírito trabalhar e produzir tanto com aquela qualidade? E não apenas o trabalho teórico da doutrina, mas a vivência do amor e do Evangelho de Jesus, o tema deste encontro, não é? Chico tinha tudo. E será que um espírito despreparado, ou mais ou menos preparado, conseguiria fazer tudo que ele fez? Então, muito além do que um caso de reencarnação, esse tema envolve seríssimas questões e nos conduz a um terreno bem mais amplo, como diz a sinopse do livro, que contempla os fundamentos do Espiritismo e seu perfeito encadeamento histórico a partir do mais meticuloso planejamento do plano espiritual superior. Não vamos poder estender muito, mas nós sugerimos que todos estudem também a tese contrária. Leiam os artigos contrários à tese, os livros contrários à tese, li todos, inclusive segunda edição, ampliada, revisada, para ver se encontrava alguma lógica ali. Mas o que encontramos são apenas sofismas e alguns argumentos propositalmente remexidos para se encaixarem na ideia prévia dos autores de que Chico não era Kardec. Mas é bom, nós temos que exercitar o nosso pensamento. Só para quem realmente pretender entender esse assunto, precisa estudar com atenção. A contribuição de Carlos Bacelli é impressionante. Quanto ele e os espíritos através dele conseguiram aprofundar o assunto e nos fazer pensar em questões que a gente nem imaginava que tinha relação com o tema. E para a gente conhecer mais a fundo, inclusive, vida e obra deste espírito, que já era grande na encarnação anterior e em diversas outras. Esse assunto é fundamental para que a gente exerça melhor, inclusive, o amor em sociedade, o Evangelho de Jesus, não é? No nosso trabalho na casa espírita, no nosso trabalho profissional, na nossa vivência na família, não é? Um trecho dito pelo Dr. Inácio Ferreira, na segunda parte desse livro, capítulo 4, ele diz o seguinte: o que se pretende veladamente é reduzir, aqueles que negam a tese, o que se pretende veladamente é reduzir a obra que os espíritos escreveram através de Chico Xavier a uma obra mediúnica qualquer, e mais, fazer com que os seus exemplos de renovação íntima e de vivência evangélica não permaneçam entre nós na pauta do dia. De maneira geral, os espíritas não andam querendo nada com o Evangelho. Preferem por esporte a esgrima intelectual, a maratona da caridade. O oposto de Chico Xavier, não é? Outro trecho, psicografia de Bacelli. Enganam-se os que dizem que Chico era um espírito limitado culturalmente. Os que assim afirmam não estão levando em consideração os arquivos mnemônicos nas conquistas efetuadas pelo espírito ao longo de suas existências pregressas. Chico ele mesmo era uma inesgotável fonte de sabedoria. Não havia assunto sobre o qual ele não pudesse conversar com proveito. A sua memória mediúnica era fantástica.
Ele era capaz de discorrer sobre qualquer tema pertinente à ciência, filosofia e religião. Só mais um trecho, 1 ou 2. Psicografia de Bacelli, segunda parte, capítulo 9. Por que o próprio Kardec teve que voltar e não o outro para desempenhar o seu papel? Porque Chico Kardec trazia como ninguém a doutrina em seu espírito. Ele estava impregnado dela. Outros, com certeza, se necessário, poderiam ser chamados à liça, mas não haveriam de se desincumbir tão bem quanto ele o fez. Além do mais, Chico é um espírito altamente compromissado com o Evangelho de Jesus. Odilon Fernandes, através de Bacelli, o Espiritismo está adiante da compreensão da maioria de seus adeptos, que nele supõe uma versão um pouco mais avançada de suas antigas crenças, lê do engano. A doutrina dos Espíritos veio para ficar. A codificação é insuperável em seus fundamentos. Todavia, não permanecerá estanque. O livro dos Espíritos não está fadado a ser um compêndio envelhecido. A evolução se apressa. Em sua corrida vertiginosa, exigiu que Kardec tornasse a se corporificar e, na roupagem física de Chico Xavier, reescrevesse a sua obra magnífica. Assim como, a cada dia, a ciência incorpora novos elementos, o Espiritismo, sem perder o seu vínculo de luz com o Evangelho, carece de se adaptar com a finalidade de se manter sempre atual. Para encerrar, segunda parte, capítulo 74, psicografia de Bacelli. A tarefa de Chico Xavier, palavras de Odilon Fernandes, não tem fronteiras. Raras vezes a espiritualidade conseguiu tamanho êxito no campo do intercâmbio mediúnico. Vídeo 2. Pedimos licença para divulgar o trabalho que realizamos, o projeto Saber e Mudar. Primeiro vídeo. Com grande destaque para a vida e obra de Chico Xavier, divulgamos outros autores também. www.saberemudar.com.br. Todo dia um texto inédito, retirado dos livros, e também um texto de 10 anos atrás. O projeto já tem 12 anos. E ali tem uma parte de grandes autores, uma parte dedicada a Chico Xavier. Também temos um vídeo uma vez por semana no YouTube. Este banner feito pelo nosso amigo Gilvan de Souza Neto, que palestrou hoje. Muito bem feito, ele faz vários desses também para divulgar, com textos de Chico Xavier, Bacelli e outros autores. Voltando lá para a página, essa é a página inicial. Temos um setor autores em destaque. Muita coisa ainda está em branco, porque vamos colocando material conforme o tempo, e ali a parte de Chico Xavier. Com a relação completa de suas obras ainda está em branco, porque é uma pesquisa que fazemos há muitos anos e que está incompleta. As listas divulgadas pela internet contêm erros, e na verdade é mais de 507 livros que temos já publicados do Chico, mas isso é natural, nós temos que corrigir os erros da pesquisa conforme vamos fazendo, aprofundando a pesquisa. Aí são trechos de várias obras do Chico que podemos pesquisar, poemas, livros de estudo. Até agora conseguimos colocar cerca de 70 obras, e com o tempo vamos acrescentar mais. Evidente que este estudo dos trechos não dispensa o estudo integral das obras, é apenas um estímulo. Precisamos conhecer melhor a obra do Chico, não ficar só nas mais conhecidas, né? E explorar melhor esse material fantástico, em que ele não se desviou 1 milímetro da doutrina e do Evangelho de Jesus, da ciência espírita, em nenhuma de suas obras. Está aí o material para quem quiser estudar.
pesquisar e também divulgar. Agradecemos a atenção de todos e que Chico Xavier, Allan Kardec, continue a nos estimular para o trabalho do bem, para o conhecimento das leis espirituais que são válidas para todos e para a vivência do amor em sociedade. Obrigado. Nós te agradecemos, Fernando, pelo esclarecimento.